Texto lá em João capítulo 15. Antes da gente participar da ceia, eu gostaria de ler um texto, fazer menção também de uma família muito querida, abençoada, que está conosco aqui. Eles estão no período de férias, mas estão cultuando com a gente. Pastor Eliel, a Raquel, as crianças estão ali. Que Deus abençoe a vida de vocês, renove, as forças de vocês nesse período de férias, de descanso. Que Deus possa abençoar poderosamente o coração de vocês, a fé de vocês. E para nós é uma alegria, um privilégio ter os irmãos aqui conosco, cultuando com a gente, Isso é uma bênção, irmãos, poder ter queridos amigos aqui na nossa comunidade, pastor do rebanho do Senhor. João capítulo 15, de 1 a 8, nós vamos meditar nessa noite, nessa metáfora aqui, nessa parábola, esse texto que Jesus está dizendo aos seus discípulos, fazendo referência à videira, e aí fazendo essa colocação, que ele ali é o tronco, os discípulos, o povo é os galhos, e os frutos, as folhas, os frutos é aquilo que a gente produz. Então Jesus se coloca nessa condição, e no versículo 1 fala que ele é a videira verdadeira. Por que ele fala que é a videira verdadeira? Porque no Antigo Testamento o povo de Israel era chamado de videira também, só que essa videira falhou na adoração a Deus. Então, como que era estar dentro da videira? Está no povo de Israel, ser inserido no povo. Por isso que tinha lá no Antigo Testamento a circuncisão da criança, lá do menino ao 8º dia. Ele era inserido dentro do contexto do povo de Deus, dentro da videira. Então o povo de Deus era selado, marcado. Só que essa videira falhou, ela cresceu, expandiu, mas ela falhou na adoração a Deus, ela adorou outros deuses, pecou contra o Senhor. Então Jesus aqui fala, eu sou agora a videira verdadeira. O que ele está fazendo? Uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Antes era Israel, representava a Deus, agora é Jesus Cristo, Novo Testamento, nova aliança, a videira verdadeira. Então é esse texto, vamos ler, eu peço que você acompanhe, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nessa noite. Peça para que o Senhor fale ao seu coração. Senhor, oramos para que a tua palavra salte aos nossos olhos, de forma pontual nessa noite. Aqui, ó Deus, nós estamos em várias pessoas, mas o Senhor é um Deus tão poderoso e tão grande, que o Senhor consegue falar com cada um de forma individual e particular, por meio de uma pregação, de um texto. E eu oro, Deus, para que a voz do Senhor seja ouvida nessa noite, que não seja a voz do pregador, que não seja as percepções do pregador, ainda que sejam válidas à luz do texto, mas que cada irmão, inclusive eu, possa ouvir a voz do Senhor nessa noite, falando aos nossos corações, trazendo uma direção para a nossa vida, para esse ano de 2025 que se inicia. O Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma direção, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite. Amém e amém. Queridos, vira um ano, todo mundo tem aqueles rituais de prometer coisa, vou comer tudo no Natal, no Ano Novo, que começar janeiro já entra no adiar, a não ser o Marcião. Marcião mantém, Natal, Ano Novo, comeu aveia com mel, lá na ceia de Natal, brincadeira, Marcião. Mas a maioria de nós, irmãos, tem essa coisa, vamos fazer o que tem que fazer agora no final do ano, que a partir de janeiro eu vou começar. E o mais comum é os irmãos que falam assim, eu vou emagrecer, vou fazer um exercício, vou fazer uma academia, vou para uma caminhada, e vai prometendo coisas, vai fazendo lista de coisas e rituais. Outros dizem assim, não, o meu ritual esse ano é espiritual, eu vou ler a Bíblia
todo esse ano, eu vou pegar mais firme com Deus, eu vou frequentar mais igreja, eu vou ser um marido melhor lá em casa, vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um diácono melhor, eu vou ser um servo de Deus melhor, e a gente vira o ano nessa mística, nessa perspectiva de melhora para o ano seguinte. Eu acredito que todos nós, em alguma medida, irmãos, faz alguns planos para o próximo ano. Algo que a gente olhou para trás e pensou assim, poxa vida, poderia ter sido melhor. Eu acho que esse ano eu vou me esforçar para fazer diferente. E janeiro, fevereiro, irmãos, é o mês do gás. É o mês que você está assim animado, fortalecido, fazendo, empolgado, e vai com tudo. Aí vai entrando depois março, abril, quando chega em junho, o combustível acabou. Perdeu o gás. Chega em julho, aí alguns vai de férias. Quando chega lá para a reta final, ali outubro, irmão, os irmãos estão capengando na promessa que fez. Em alguma medida, em alguma situação específica da vida. A gente faz alguns planos, mas a gente não consegue cumprir ao longo do ano. Por quê, queridos? Porque nós temos dificuldade em permanecer nas coisas. A gente é bom de dar início, de pontapé inicial. Tem as exceções, aqueles irmãos que são mais resilientes, né, são mais contínuos. Mas a maioria de nós, irmãos, até faz. Chega no final do ano assim, tarefa dada, tarefa feita. Mas chega assim, irmão, um caco. Chega destruído. Perdeu rápido aquele gás do início. Dificuldade em permanecer. Dificuldade de ser contínuo. Eu que estou nesse mundo de igreja tem alguns anos, lidando com trabalho de igreja, com gente de igreja, com liderança de igreja, como eu percebo, irmãos, inclusive em mim, como a gente vai perdendo fôlego ao longo do ano. Alguns perdem assim, por nada, tipo assim, correu, cansou. Outros não. Outros são lutas da vida, são situações adversas, são problemas que surgem que a pessoa não consegue atravessar aquele problema. Então ela é paralisada ali, ela perde o fôlego ali. E tem aqueles, que são raras exceções, que chegam ao final de mais um ano, com aquele sentimento de tarefa cumprida, de renovo, e que bom que seja assim. Mas a verdade, irmãos, é que não é a maioria. E já desde os tempos antigos, o ser humano é ser humano. Jesus, ele lidou com homens falhos, pecadores, limitados, homens emocionais, homens que num primeiro momento tomavam decisões, mas com o passar dos anos, com um momento de dificuldade, com lutas, com circunstâncias, foram perdendo também o seu gás, foram perdendo aquela potência de dar continuidade em seus projetos. E aqui esse texto, irmãos, nós lemos 8 versículos, e por incrível que pareça, em 8 versículos aparece 8 vezes um verbo, permanecer. É como se Jesus estivesse insistindo com eles, permaneçam, 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 permaneçam. Há uma ênfase aqui nessa metáfora, nesse texto que Jesus traz, acerca de permanecer. Jesus aqui está na reta final do seu ministério. O livro de João é um livro muito específico, assim, porque do capítulo de 1 a 11 é como se passasse 3 anos, né? Dá uma esticada maior nos acontecimentos. Mas a partir do capítulo 12, Jesus ele chega em Jerusalém, e do 12 ao 21 é uma semana. E tem muito conteúdo, praticamente metade do Evangelho de João, em uma semana. E o que acontece em uma semana? João vai enfatizar ali os conselhos finais de Jesus. As palavras finais. Jesus já está chegando na reta final do seu ministério, e ele começa a aprofundar o diálogo com os discípulos. Antes ele falava mais com parábolas, com histórias, ele deixava meio no ar, ele deixava subentendido, ele tinha uma certa tolerância, uma certa paciência, mas agora nesse final ele intensifica o papo. É como se fosse aquele sujeito que vai viajar, que vai ficar um tempo fora, ele chama ali a família e fala assim: olha, é o seguinte, na minha ausência agora é assim, vai ser desse jeito, fazer isso, isso, conversa séria. Conversa olho no olho, conversa difícil, falar as verdades nos nossos olhos. Esses últimos capítulos de João são diálogos,
são Jesus aconselhando, encorajando, falando acerca do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo que vai consolar, para eles não ter medo, para eles perseverar. Vai ter tribulação, mas tem bom ânimo. Jesus até ora pelo povo por eles, em João 17, uma oração linda. Jesus lava os pés dos discípulos, todo esse contexto de conversa, de diálogo. É como se Jesus tivesse chamado o povo agora, seus discípulos, um papo sério. Agora eu vou falar coisas que ao longo de 3 anos eu não falei, mas eu preciso falar. Então Jesus aqui, queridos, em João 15, esse texto está dentro desse contexto de conversa difícil, de Jesus com seus discípulos. E a ênfase aqui que Jesus está dando, através desse texto, que João faz questão de colocar aqui, é: permaneçam em mim. É como se Jesus estivesse pensando já no futuro, assim, na hora que eu morrer, esse povo vai se distanciar, vai se perder. E aí ele faz uma repetição, uma insistência. E tem gente que talvez é como eu, que fica falando a mesma coisa toda hora, às vezes para os outros. Às vezes eu vou falar em casa para a Jaque, para as crianças: ó, tem que fazer isso. Aí ela já falou: não, mãe, ó, você pegou a chave? Pegou. Pegou isso? Fechou o bordão? Ah, tá, pegou o negócio? Pegou. Fico confirmando toda hora. Porque qual que é o meu medo? Meu medo é de elas falharem. Mas elas não vão falhar, o problema sou eu, que tenho essa necessidade de ter o meu coração seguro naquilo que eu estou pedindo para elas. Mas os discípulos, Jesus andou com eles 3 anos. Ele conhecia o coração daqueles homens. E ele percebeu que do jeito que a coisa estava indo, se deixasse ali, ia dar problema. Ele ia precisar intensificar a conversa. É como se fosse, irmãos, aquele casamento que está lá o sujeito e a esposa, e as coisas estão andando, tá dando uns BOzinhos, ninguém está falando nada, a coisa está indo embora, não está falando nada. O marido chega: opa, DR, vamos acertar as coisas aqui, vamos conversar. E aí a conversa, Patrícia, é quente, a conversa é dura. É aquela conversa, irmão, que você sai estrupiado da conversa. Porque ela machuca, porque ela vai tratar coisas. Porque se não conversar, se não falar e deixar, vai dar problema lá na frente. Então Jesus, ele chama esses discípulos para a Páscoa. Celebra com eles a Páscoa, lava os pés dele. Talvez nesse período, nessa noite ou naquela semana, esse diálogo é introduzido acerca da videira. E Jesus enfatiza permanecer. Permanecer em Cristo, irmãos. Essa é uma meta para o nosso ano. Permanecer em Cristo. Talvez o regime você não vai dar conta, mas permanecer em Cristo você tem que continuar. Talvez as suas metas de trabalho você pode até fracassar e falhar ao longo desse ano, mas em Cristo você precisa perseverar. 8 vezes Jesus: permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. Permaneçam na minha palavra permanece em vocês e tal, e permaneça o meu amor. Do texto adiante. Permanecer em Cristo, irmão. Se tem uma palavra para o nosso ano, para o meu coração, para o seu ano, para o seu coração, é: permaneça em Cristo. Eu não vou ficar aqui falando assim: esse é o ano da vitória só, é o ano da conquista. Não, sabe o que eu vou dizer? É o ano da vitória sim, mas é o ano da perda, é o ano da frustração, é o ano do desânimo, é o ano da alegria, é o ano que nós vamos celebrar, mas é o ano que nós vamos chorar, é o ano da vida real. Só que em toda essa dinâmica de vida, eu e você, nós temos um compromisso de permanecer em Cristo. Essa é a minha oração, irmãos, para mim e para você. E Jesus aqui, pelo menos 2 coisas eu queria destacar para nós essa noite, sobre esse tema de permanecer em Cristo. A primeira delas, irmãos, é que a nossa vida precisa ser limpa pela palavra de Deus para a gente permanecer. Vamos ler o texto aí. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Jesus aqui introduz as suas palavras como esse ambiente de permanência. E quando ele fala que aquele que está dando fruto, ele limpa, ele está dizendo que ele trata para que possa dar mais fruto. Aquele que é infrutífero aqui, ele corta.
está escrito no versículo 2. E essa palavra corta pode dar duas intenções, duas traduções diferentes. Cortar, de tirar fora o ramo, que é infrutífero. Talvez, trazendo para o nosso contexto, aquela pessoa que está na igreja, conhece coisa de Deus, fala de Deus, mas não dá fruto. Não está seguro nessa videira. Parece galho, mas não é. Corta fora. Isso é uma interpretação. A outra interpretação é que a palavra no grego é levantar. Não é simplesmente cortar, tem essa tradução de levantar. Então é aquele galho infrutífero que está capengando. Então vem lá o lavrador, vem o homem que cuida ali, o agricultor, e levanta aquele galho, suspende aquele galho, para que ele possa melhorar no futuro e dar fruto. Essa é a interpretação dessa cortar, mas enfatizando aquele que já está dando fruto, a Bíblia diz que ele limpa. E limpa como? Pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, está um segredo de gente que permanece e gente que não permanece. O que permanece, irmãos, é aquele que se permite ser tratado pela palavra. Esse permanece. Ele é limpo pela palavra. A gente vive num tempo, irmãos, de muita resistência à pregação da palavra, de muita resistência às escrituras. Eu vou dizer para você, se há alguém aqui nessa noite que é resistente às escrituras, resistente à pregação genuína do evangelho, eu vou ter que dizer para você, a médio e longo prazo, você não vai permanecer. Você vai sair. Não da igreja, mas de Cristo, da videira. Porque o que faz a gente permanecer, Mateus, é ser limpo pela palavra de Deus. E ser limpo pela palavra de Deus, irmão, ser podado, não é fácil. Pensa na árvore lá, está bonita, deu fruto, aí o agricultor vai lá e limpa, mas está bonita. Podou por quê? Para melhorar, para dar mais fruto. Assim, irmãos, é a vida do cristão. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de entrar dentro da gente e purificar a gente. Mas ela só purifica se eu permitir ela entrar. Só que nessa permissão, ela vai tratar coisas que eu não gosto. Ela vai tratar feridas passadas que eu não gostaria de mexer nesse momento. Ela vai implicar eu mudar um estilo de vida que eu já estou acostumado. Ainda mais eu que não gosto muito de mudança, então é melhor deixar assim. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Quem não é limpo pela palavra, não permanece. Porque vai até dar um fruto no momento, mas vai ficar só naquele fruto. É aquele irmão que teve uma experiência com Deus em 1960. Até hoje ele só conta essa experiência. Quando eu cheguei lá na igreja, tocava aquele corinho. E fazia play, o corinho, e falava comigo. E aí passa 50, 60, o irmão está falando da mesma experiência. Ele deu fruto lá com o corinho. Mas ele secou. Aquele fruto venceu. Caiu, não renovou. E são esses irmãos saudosistas, eu também sou, mas aqueles que é saudosista da experiência de Deus no passado. Acha que Deus não tem algo novo para ele no futuro e no presente. É um galho seco, que frutificou em algum momento, mas parou, porque o coração endureceu para a palavra. Porque enquanto a palavra de Deus, irmãos, está beneficiando o meu eu, beneficiando o meu ponto de vista, ok. Mas no momento que confronta o meu coração, a minha alma, e coloca o dedo na minha ferida e diz assim, você está errado, aí não. Eu prefiro ficar com o meu ponto de vista, com a minha convicção. Aí eu vou dizer para você, você vai começar até o ano com gás, louvorzão, rendido estou, aleluia. Mas se a palavra não permanecer, não te limpar, eu não vou dar nem maio não, é março, é abril, o gás acabou. Porque não se permitiu ser trabalhado pelas escrituras sagradas. Não olhou para a Bíblia e deixou a Bíblia entrar em você. É apenas você que lê a Bíblia, mas a Bíblia não te lê. A Bíblia não entra em você. É você que traz diagnóstico para o texto bíblico, mas o texto bíblico não traz diagnóstico no seu coração. Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto,
Ele corta. Vamos partir da perspectiva que cortar é tirar fora. Olha que triste, irmãos. Um ramo que estava lá, que um dia deu fruto e parou. E aí Deus corta, tira. Que lamentável, irmãos. Que história triste. Alguém que já estava ali, mas por algum motivo secou, não deu mais fruto. Vamos pensar na outra perspectiva, que não é de cortar, mas de levantar. É alguém que um dia deu fruto, alguém que um dia foi vibrante, as folhas brilhavam, mas de repente caiu. O processo de levantamento é mais doloroso que o de poda. Vai exigir uma amarração maior para sustentar aquele ramo, aquele galho, e vai levar um tempo para ele voltar a produzir fruto, porque ele está manco. O processo é mais doloroso, seja um ou outro, é dor. Mas agora aquele que está bem, aquele que está servindo, que está produzindo, a palavra de Deus o pega, o confronta, ele fala assim: Deus, sou eu. É o Davi, diante lá do profeta, que bate na sua porta, diz assim: tinha um sujeito, tinha as ovelhinhas, o outro tinha menos, ele pegou a do outro, ainda matou. Ô louco, mas esse homem fez isso, está errado, tem que retribuir 4 vezes mais, tem que morrer. Então, esse homem é você, sou eu. Salmo 51, pequei contra o meu Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, nasci em pecado, mas eu não quero viver longe da sua presença, eu quero estar contigo. Restaure em mim a alegria da salvação. É alguém que diante de uma palavra confrontativa respondeu positivamente. E aí Deus chama esse homem de homem segundo o seu coração. Não era um homem perfeito, mas era um homem que experimentava da faxina de Deus. Era um homem que resolveu permanecer em Deus. Era um homem que, quando o seu pecado, o seu coração foi confrontado, ele aceitou a poda de Deus para que ele pudesse produzir mais. Ah, pastor, eu não estou nem aí para isso, vou dar certo na vida. Vai dar, irmãos, vai ser bem sucedido no seu trabalho, vai ter boas relações. O que eu estou dizendo aqui é permanecer em Cristo. Vai ser bom cidadão. Existe no conceito reformado a graça comum e a graça especial. A graça especial tem a ver com salvação dos eleitos de Deus. A graça comum não é salvação, mas é Deus abençoando todo mundo. É Deus mandando chuva e sol para todo mundo, é Deus abençoando o trabalhador, é Deus abençoando todo mundo. Tem pessoas que não são cristãs, que têm um casamento abençoadíssimo, amém por isso. Tem pessoas que não são cristãs, são ótimos funcionários, ótimos patrões, trabalhadores, e vai dar tudo certo. O que eu estou dizendo aqui é permanecer na videira, em Cristo. Se isso é importante para a minha vida e para a sua vida ao longo desse ano. O que eu quero para 2025? O regime está bom. Não precisa nem de igreja, de meta. Só ir na academia, contratar lá um personal, ele vai te auxiliar, nutricionista, você vai conseguir. Não, minha meta é ler a Bíblia inteira, pastor. Não, é só ler, dedicar tempo, ler. Mas se a sua meta é ter um relacionamento com Cristo, porque Cristo está falando aqui de permanecer, não é de fazer coisas para Ele, mas ter um relacionamento com Ele. Se a sua meta é ter um relacionamento com Cristo, como Jó teve com Deus, que agora aos meus olhos te veem, a poda vai comer solto ao longo de 2025. A palavra vai ter que limpar. Eu sou igual a André, leio Provérbios também, todo dia. Dia 1, Provérbios 1. E eu estou fazendo um exercício mental, quando eu leio Provérbios, de me colocar como tolo. Porque o Provérbio sempre tem essa dinâmica, o sábio e o tolo. O sábio e o tolo. Eu faço esse exercício mental para que eu seja o tolo, para que as Escrituras revelem a minha tolice, para que eu possa sair dela o mais rápido possível, para que a poda de Deus seja menos dolorosa possível, para que a palavra me limpe, para que eu possa voltar a produzir mais frutos. Porque se eu não me colocar nessa condição, pode ser, irmãos, que o que vai falar acerca de mim é apenas as minhas experiências passadas. Ah, lembra o menino que era filho da irmã crente, que Deus orou por ele, que era drogado e Deus converteu. Não, irmão, eu não quero só essa história. Eu não quero parar nesse testemunho. Eu quero ver Deus como Jó viu. Eu não quero ser alguém, um dia Deus abençoou meu trabalho, amém. Não, irmãos, não. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Eu quero conhecer o coração de Deus. Eu quero experimentar da presença de Deus todos os dias da minha vida.
Eu não quero me contentar, irmãos, com a bênção gospel. Vim para a igreja esse ano, fiz uma promessa, que se eu orar todas as 52 semanas do ano, Deus vai abrir uma porta de trabalho. Deus abre na primeira, irmão. Mas eu não quero me contentar com isso. Então, Jesus, passa o facão, poda, para que possa produzir mais frutos. Limpa. O processo é doloroso. Santifica, purifica, trabalha dentro de mim, para que eu possa produzir mais frutos. Aí sim, irmãos, a gente permanece. Agora, quem não dá atenção para as escrituras, é igual aquelas folhas secas em ventania. Tem umas que vai até a altura da casa, assim, ó, de tão vazia e leve e seca que está. Porque não dá razão para as escrituras sagradas. E é fácil, irmão, a gente ser um igrejeiro e não ser bíblico. Sabe por quê? Porque a igreja, Fábio, é o lugar que é aberto para todo mundo. Pelo menos tem que ser assim. A igreja é para o pecador, a igreja é para todo mundo. Se a pessoa falar assim, pastor, eu vou vir nessa igreja o resto da minha vida, mas eu vou pecar até cansar, de forma deliberada. Amém, irmão, você vai vir e vai estar aqui na bênção. Ninguém vai falar assim, irmão, convidar você a se retirar, porque você pegou, até porque todo mundo tinha que sair. O status religioso, irmão, permite a gente ficar aqui. Qualquer denominação. Mas é diferente de permanecer em Cristo. Só permanece em Cristo, irmão, quem é limpo pela palavra. Quem permite a palavra trabalhar no seu ser. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele tem uma expressão ali, né, que ele está dizendo logo no começo, né, de não se conformar com este século, mas permitir, né, que a sua mente seja transformada. A ideia ali no original é uma ideia, a princípio, de passividade, no sentido assim, a palavra entra, qual que é o meu serviço? Deixar ela trabalhar. Não é eu que faço alguma coisa, eu estou aqui, a palavra está entrando e ela está começando a limpar. Então o que eu faço? Eu não atrapalho. E aí a minha mente é renovada. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A ideia no original grego é, a palavra de Deus entra e eu não fecho a porta. E ela vai entrando, ela vai trabalhando, ela vai cutucando, ela vai limpando, ela vai tirando, e eu vou deixando, eu vou sentindo a dor e vai indo. Mas o final vai dar certo. Eu fui fazer cirurgia uma vez, irmão, eu não sei, eu só não dou muita sorte com esse negócio de cirurgia, viu? Apesar que a última foi bem sucedida. Mas quando eu fiz a cirurgia de vasectomia, todo mundo falava assim, de boa. Rapidinho, você sai andando e volta a trabalhar. Não tem problema. Lá você nem vê nada, assim, rapidinho, faz até o barulho, a pessoa. Beleza. Estava na faculdade. Ia ter uma prova antes do horário da cirurgia e uma prova depois. Vou fazer a prova, na aula que não tem prova, eu falo dessa aula, vou lá fazer a cirurgia, que era perto da faculdade. Faço a cirurgia, volto, faço outra prova. Fui lá e fiz, irmão. Aí vai anestesia daqui, anestesia de lá. Aí perguntou para mim, tá sentindo? Já estava no constrangimento ali, irmão. Falei assim, fala nada, vai logo, termina esse negócio aí. Vamos pôr a cirurgia. Eu sei, resumindo a história, irmão, não pegou direito a anestesia. Varão, você sabe o que eu estou falando. Sabe no futebol? Aquela bolada? Pensa naquilo, irmãos, por 20 minutos assim. Irmão, garrei firme na maca assim, ó. Vambora, Jesus. Terminou a cirurgia, irmão. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, irmão, porque eu estou usando a favor do reino. Você entendeu o que eu quero dizer aqui? Às vezes a palavra vai vir sem anestesia. Não vai pegar anestesia. Mas sabe o que você faz? Segura na marca de Deus e vai. Trata, Senhor. Trata, arranca. Arranca esse câncer espiritual pela mão. Para que eu possa permanecer até o final. Ser limpo pela palavra. Não tenha medo de Deus, irmãos. Deixe o Espírito de Deus limpar o seu coração.
É tão bom, irmãos, quando a gente vê o negócio pronto. A gente olha para trás e fala assim: doeu, mas valeu. Permanecer. Segundo lugar, irmãos, para a gente ceiar. A partir do 5 até o 8, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, lembra das palavras que limpa, que purifica? Permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aí o versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que se deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Segundo e último lugar, nós somos chamados, irmãos, para dar frutos que glorificam a Deus. A consequência de permanecer em Jesus, nesse relacionamento com Cristo, ser podado, ser limpado pela palavra, qual que é o propósito disso? Deus está com raiva de mim? Deus está querendo me expor? Deus está querendo me maltratar? Deus está querendo escancarar as minhas emoções? Não! Deus está querendo que você produza frutos que glorifiquem o nome dEle. Para que através da sua vida, através desse vaso de barro que eu e você somos, a manifestação de Deus aconteça e o nome dEle seja glorificado e exaltado. Deus está querendo trazer você e eu para o relacionamento com Ele, um relacionamento frutífero ao ponto das nossas orações serem respondidas. Que orações sendo respondidas? Orações que convergem numa vida espiritual piedosa, numa vida espiritual que faz a diferença, numa vida espiritual, irmãos, que dá bom testemunho. E só consegue isso quem tem vida de oração. Por que eu apanho da palavra? Porque Jesus te ama. Porque Jesus está interessado no seu coração. Porque Jesus sabe que através de você o nome dele pode ser glorificado ainda mais. Ele sabe que você pode dar bons frutos. Ele sabe que você pode viver um testemunho maravilhoso nessa vida. Um testemunho de fé. Um testemunho de vida piedosa com Deus. Um testemunho de caráter cristão. É esse, irmãos, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele entregou a sua vida, ele foi podado pela palavra também. Havia uma palavra já, lá no Antigo Testamento, que haveria um servo que ia sofrer. Lá Isaías está dizendo isso. Isaías 53. Vai ter um servo sofredor. Ele vai padecer. Ele vai sofrer. E Jesus, irmãos, na cruz, era o cumprimento de uma palavra. Antes de existir mundo, haja cruz. Ou seja, Jesus estava sendo podado pela palavra. Sabe por quê? Para produzir frutos. Frutos de salvação, frutos de paz. Jesus morre, a palavra poda ele, mas diferente de nós, irmãos, que a palavra só vai lapidando, não, Jesus, a palavra matou ele. Ele foi assassinado, para que pudesse ter fruto que glorificasse o nome dele. Na morte de Cristo, na poda definitiva do corpo de Cristo na cruz, o fruto veio ao terceiro dia, irmãos, que é a ressurreição de Cristo. E aí Jesus entra para aqueles mesmos discípulos e diz: paz seja convosco, vão e façam discípulos, vão e cuidem das minhas ovelhas, vão e produzem frutos que glorificam o meu nome. Foi para isso que eu morri na cruz e ressuscitei, para que você viva uma vida com significado, uma vida de piedade, uma vida que exalte e revele a grandeza e a beleza de Deus. E aí Jesus aqui diz assim: se sem Ele, irmão, a gente não pode fazer nada. Irmão, a gente está aqui servindo a igreja, trabalhando, mas não sou trouxa. Sei que não tem nada de mim aqui. Uns irmãos falam: ô pastor, você é bênção, você é gente boa, irmão. Besta eu não sou. Eu sei, irmão, que só tem a ver com permanência na videira. Eu sei, irmão, da desgraça de vida que Jesus foi lá me tirar. Do poço de perdição que eu estava.
E sei, irmão, que se eu não tiver na palavra todo dia, irmãos, é poço de perdição. Porque não há nada de bom em mim. É permanecendo em Cristo. Eu confesso, irmãos, que uns anos atrás, eu entrei numa crise aí, pensando assim, será que as pessoas gostam de mim por causa daquilo que eu faço, ou elas gostam de mim mesmo? Será que elas gostam do Denis ou gostam do pastor? Tem diferença? Tem? Porque o pastor produz alguma coisa. O pastor investe alguma coisa. O pastor dá alguma coisa. Mas o Denis é uma essência. E eu fiquei no silêncio com Deus um tempo, pensando nisso. Deus, quem gosta de mim? Assim, tiraram minha mãe, minha esposa e as filhas, porque tem que gostar mesmo, né? Não gostar aí também, aí fica difícil, né? Mas geral, eu fiquei nessa oração com Deus e eu confesso um momento assim, Deus, eu acho que sabe o que é o negócio? Eu acho que é porque eu sou pastor, viu? Deixa eu ser o Zezinho, não sei das quantas aí pra ver. Acho que é isso aí. Até comentei um dia com a Jaque isso aí. Aí sabe que Deus falou assim pra mim, André, é isso aí mesmo. Toma essa, bicudo. É isso aí. Mas é isso aí, não foi no sentido negativo, irmãos. Foi no sentido de dizer assim, você é porque eu estou em você. E você faz o que faz que eu estou em você. E as pessoas gostam de você porque eu estou em você. Se eu sair de você, você é um zero à esquerda. Nem a sua mulher, a sua família te aguenta. Então é isso mesmo, cara. E sai dessa crise louca e vai trabalhar, irmão. Vai viver a vida, rapaz. Se só é alguma coisa por causa de Deus. Do Espírito de Deus dentro de você. E as pessoas gostam de você por causa de Deus, não é por causa de você. Você não tem nada para oferecer para ninguém. Você é chato. Você é um pecador miserável. Se há alguém que tem algum sentimento afetivo por você, tem a ver com a videira que te sustenta, que faz você produzir bons frutos. Irmão, quando Deus, assim, é místico, tá, irmão? Como que Deus, seu irmão? Depois no particular eu conto, você. Mas Deus falou no meu coração isso. Resolvi minha vida, irmão. Fico mais que essas crises, não. Já entendi quem eu sou. Mais um só na fila do pão. Mais nada. Enquanto eu permanecer na videira. O Jesus da videira. Ele vai entrar dentro de mim e vai falar assim, ô marido, você tem que melhorar, cara. Esses dias, irmão, escutei um negócio que eu vou falar, tá, já. Ele falou assim, nossa, você não briga mais comigo? Ela ficou preocupada, sabe que, porque o povo fala, né, quando não briga mais que largou a mão, né? Eu falei, não, eu não preciso brigar mais. Deus desarmou meu coração. Deus quer produzir bons frutos, Ele poda para que eu possa produzir fruto. Eu não vou ficar brigando por bobagem, por bobeira. Sabe por quê? Porque eu estou na videira, e Ele poda para produzir fruto. Outra vez a pessoa fala assim, nossa pastor, estou vendo que você está mais quieto. Melhor, né, irmão? Quem fala muito, corre mais risco, né? De dar BO. Então a gente vai, sabe, para produzir fruto que glorifica a Deus. Irmãos, eu não sei o que você espera de 2025. O ano da vitória! Aleluia! Mas pode ser um ano que você vai permanecer em Cristo, irmão. Sendo fiel a Deus. E você perceber no texto, para fechar, Jesus fala assim, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Permanece em mim, eu permaneço em você. Sabe o que é isso aqui? Não é um diálogo de patrão com funcionário. Mas é um diálogo de amigo. É recíproco. É relacionamento. Jesus está nos chamando para um relacionamento com Ele. Não é o Deus da sua esposa, varão, é o seu Deus. Não é o Deus do seu pai, irmão, é o seu Deus. Deus está chamando você a ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Para que um dia, quem dera, a gente falar como Jó. Antes eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos ajude, irmãos, a permanecer na videira. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Ore a Deus, a sua oração aí com Deus.